Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo faz parte do curso de Cálculo 1, ok? Se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a playlist para esse curso de Cálculo 1, se você quiser acompanhar mais aulas. Eu sou formado em licenciatura em matemática pela Unesp, em Ilha Solteira, e fiz mestrado e doutorado em matemática aplicada na Unicamp. Esse vídeo eu vim trazer um esquema fácil que eu desenvolvi para identificar e resolver limites. Então eu vou mostrar para vocês uma figura. Essa figura vai também estar aqui na descrição do vídeo. Então vai lá, pega aqui na descrição do vídeo o link para o esquema para resolver limite e acompanha esse vídeo com esse esquema, ok? Eu vou explicar o esqueminha e você com a mão vai ficar mais fácil com ele na mão para acompanhar esse esqueminha. O esqueminha é facinho para identificar e resolver limites. Não é para todos os limites que existem, porque é uma quantidade gigantesca de limites diferentes que existem, porém ele consegue abordar a maioria dos limites e eu acredito que ele consegue abordar todos os limites que se vêem na maioria das faculdades no Brasil que falam sobre cálculo 1 quando se estuda limites. Bom, essa tabelinha aqui eu vou sumir um pouquinho para explicar ela para vocês, ok? Mas daqui a pouco eu volto a aparecer. Então vamos lá. Então, primeira dica é, pegue essa imagem que está no arquivo PDF que está aqui na descrição do vídeo e acompanhem comigo. Então, primeira pergunta que você se faz quando vai resolver um limite é se você está resolvendo o limite em um ponto específico, num valor real, o x tendendo a 2, a 3, ou seja, o x tendendo a um ponto real, o valor real, ou se o x está tendendo a infinito. Então, são dois mundos diferentes, né? O limite em um ponto e o limite no infinito, é quando o x tende a infinito. Vamos começar com o limite em um ponto, quando o x está tendendo a um número real. O que acontece? Se a minha função é constante, né? Ou seja, aqui não tem o x, aparece um número, o que acontece? Limite de constante e a própria constante. Aqui a gente tem um exemplo. Limite de 5 com x tendendo a menos 3 é o próprio 5. Se você perceber, eu coloquei aqui os vermelhinhos as regrinhas, de azul os exemplos. Os quadrados vermelhos são onde a gente tem alguma propriedade que a gente vai aplicar limite ou desenvolver o limite, e os pretos são alguma coisa que a gente tem que se perguntar ou fazer, ok? Então, primeira coisa, se o limite é uma constante, não tem conta para fazer. Limite de constante é a própria constante. Se a função não for uma constante, a gente vai lá e calcula o f de a, ou seja, a gente pega e troca o x da nossa função pelo ponto que o x está tendendo ali no limite. Aí a gente pode ter várias respostas. Por exemplo, eu posso calcular o f de a e não der problema nenhum. Eu acho um valor real. Que problema que daria? Por exemplo, uma divisão por zero. Então, se eu calculei não deu nenhum problema, beleza, provavelmente vai ser substituição direta. O principal cuidado é com as funções com mais de uma sentença, porque às vezes a função com mais uma sentença, a função no ponto existe, porém o limite não é aquele valor. Eu vou deixar mais claro no decorrer desse vídeo aqui. Então, a gente tem aqui, ó, se o f de x é contínua, então o limite do f de x com x tendendo a vai ser o próprio f de a, né? Ou seja, o f substituindo a. Se você conseguir substituir, provavelmente ela é contínua e é só fazer isso. No caso aqui, ó, limite de 2x menos 1 com x tendendo a 5. Você pode trocar esse x por 5? Pode. 2 vezes 5 é 10 menos 1, 9. Fiz a conta normalmente, ok. Resolvi o limite. Porém, se eu calculei o f de a e deu algum problema, por exemplo, uma divisão por zero, eu posso ter o caso que deu 0 sobre 0, ou eu posso ter o caso que deu um número diferente de 0 sobre 0. Então, aqui, 0 sobre 0 é um limite indeterminado. Tem outros limites indeterminados que podem dar num limite de um ponto, mas eu abordei aqui nesse esqueminha só o 0 sobre 0, que são os mais comuns quando a gente trabalha com limite ali na faculdade, no curso de cálculo. E aí também tem o caso que eu dou um número diferente de 0 sobre 0, tipo 2 sobre 0, 3 sobre 0. Vamos ver primeiro. Se deu um número diferente de 0 sobre 0, sei lá, 3 sobre 0, 4 sobre 0, quando eu substituir o a na minha função, o que você vai fazer? Você vai calcular os limites laterais. Por quê? Olha só. Se a função de cima, quando a gente substitui o valor de a, dá um número b diferente de 0, e a função de baixo, quando a gente substitui o número a, dá zero, que é esse caso aqui, então os limites laterais vão para mais ou menos infinito. Então, você precisa calcular os limites laterais, porque pode ser
que pela esquerda vá para mais infinito, pela direita também vá para mais infinito. Então, meu limite vai para mais infinito. Porém, pode acontecer que pela esquerda vai para mais infinito, pela direita vai para menos infinito. Aí, nesse caso, não vai existir limite, né? Então, nesse caso aqui, ó, 1 sobre x. Se você perceber em cima, eu tenho um número. E embaixo, ó, se eu trocar o x por 0, zero, olha, o que acontece? Esse esquema aqui, ó, um número diferente de 0 dividido por 0. O que acontece? A gente precisa calcular os limites laterais. Limite pela direita. Quando o 0 vem pela direita, direita de 0 são números positivos. Se eu colocar aqui um número positivo no lugar do x e fazer 1 dividido por um número positivo, com certeza dá positivo. Então, ou seja, vai para mais infinito, porque essa regra que eu falei que se em cima der um número e embaixo for para 0, os limites laterais vão para mais ou menos infinito. Ou seja, com certeza vai para infinito. Você só tem que ver se é mais ou menos. E no caso aqui, ó, limite de 1 sobre x com x tendendo a 0 pela esquerda. Com certeza a resposta é infinito. Como que eu sei que é menos que eu coloquei aqui? É o seguinte, o x está tendendo a 0 pela esquerda. Esquerda do zero são números negativos. Se eu colocar aqui um número negativo e fazer 1 dividido por um número negativo, vai dar o quê? Negativo. Então, portanto, vai para menos infinito. Ok, esse caso é quando eu tenho um número diferente de 0 dividido por 0. E quando eu tenho 0 dividido por 0? 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Nesse caso, cai em limites indeterminados. E a gente tem várias regrinhas que pode ajudar a resolver limites indeterminados. Por exemplo, fatoração. Eu posso usar a fatoração para eliminar o que está zerando no meu probleminha e aí conseguir resolver. Então, aqui eu dei um exemplo de fatoração, ok? E depois, só cuidado, ó, quando a gente fatora, no caso aqui, ó, x² menos 4 e x² menos 2x, quando eu fatorei e cortei o x menos 2, sobrou isso daqui. Olha só, depois que você fatora, você tem que voltar lá e calcular o f de a de novo, para ver o quê? Se o f de a cai nesse daqui, e aí você só substitui e encerra o exercício. Se cai nesse daqui, você tem que fazer um outro procedimento, né? No caso aqui, ó, eu fiz a fatoração, depois que eu cortei, esse limite aqui, ó, era só substituir. Então, depois que eu fatorei, se eu calcular o f de a, deu um valor exato, real. Então, substituir, resolvi. Outro problema que eu posso trabalhar com limite indeterminado é aqui o conjugado, né, que é o mesmo método da racionalização. Então, aqui, por exemplo, ó, esse probleminha, eu posso usar o método da racionalização, que é multiplicar pelo conjugado. Vai ficar desse jeito aqui o limite. Depois que o limite ficou desse jeito, eu transformei esse de dentro aqui, ó, que é esse daqui é igual a esse daqui. Depois que eu transformei esse limite, aí eu posso substituir o x por 9, que o x está tendendo a 9. Ou seja, depois que eu apliquei o conjugado, multipliquei pelo conjugado, eu vim para cá, calculei o f no ponto, ou seja, calculei essa nova função no ponto 9. O valor deu 1/6. Como o valor deu 1/6, é método da substituição direta. Resolvi. Okay? Então, se você perceber, sempre que a gente cai em um limite indeterminado, geralmente, se resolve por fatoração ou resolve por conjugado, o que acontece? Depois que a gente resolve, a gente volta aqui e calcula o f de a, porque às vezes cai na substituição direta, mas às vezes não. A gente vai ver exemplo nessa aula que não cai. A gente passa pela fatoração e quando vai calcular f no ponto, não dá um valor real, né? Outra forma de calcular limite indeterminado é algum limite fundamental. Aqui eu coloquei o limite fundamental trigonométrico, né? Que fala que limite de seno de x sobre x, com x tendendo a 0 é 1. Tem outros limites fundamentais, tem outras formas de resolver limites indeterminados, como, por exemplo, usar identidade trigonométrica, mas a maioria dos casos vai cair em um desses daqui. Ok, esses são os casos de limite em um ponto, ou seja, quando o x tende a algum valor real. E no caso do limite do x tendendo a infinito, né? O limite no infinito. Primeira coisa, se minha função lá dentro do limite é uma constante, mesma coisa, limite de constante é constante. Acabou. Olha aqui o exemplo. Limite de e ao quadrado com x tendendo tanto faz mais ou menos infinito. E ao quadrado é um número, porque e é um número, 2 é um número, logo um número ao quadrado dá outro número. Fica o próprio e ao quadrado, é uma constante, né? Limite de constante e a própria constante. E se a minha função não for uma constante? Aí a gente tem vários casos. Eu coloquei dois casos aqui, que é quando a gente trabalha com funções polinomiais e quando a gente trabalha com funções exponenciais, que é a maioria dos casos que a gente vai trabalhar na graduação. Então, e se minha função for polinomial ou se for uma divisão de polinômios, né? Esse caso aqui também entra divisão de polinômios, ou seja, se eu estiver trabalhando com polinômios.
Primeira coisa, eu vou considerar apenas o termo de maior grau de cada polinômio. Então, nos exemplos que eu vou dar nessa aula, a gente vai ver isso. Cuidado que isso daqui é só no infinito, ó, só quando o limite vai para o infinito, quando o x está no infinito. Se o x está tendendo ao infinito, os polinômios eu posso considerar o termo de maior grau. Aí o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que se sobrar uma potência em cima, vai para infinito. Se sobrar uma potência embaixo, vai para zero. E se não sobrar nada, sobrar uma constante, limite de constante é a própria constante. Como assim sobrar potência em cima, potência embaixo? Então, se eu tiver uma divisão de funções polinomiais, eu vou considerar só o termo de maior grau e eu vou cortar o x. Ou seja, ou vai sobrar uma função potência em cima, ou vai sobrar uma função potência embaixo, ou não vai sobrar nada, vai cortar todos os x. Okay? Se sobrar a função potência em cima, cuidado que o n é positivo, o expoente é positivo. Se sobrar uma potência em cima, vai para mais ou menos infinito. Okay? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a regrinha de sinal para ver se é mais ou menos infinito. Mesma coisa aqui, ó, nos limites laterais, nós também fazemos, se deu um número diferente de zero dividido por zero, a gente também faz regra de sinal para saber se os limites laterais vai para mais ou menos infinito. Ok, voltando aqui. Se der potência embaixo, o resultado com certeza vai para zero. E se não sobrou nenhum x, ficou só uma constante, o limite de constante é a própria constante. Ok, isso daqui é como resolver limite no infinito se o f for uma função polinomial ou uma divisão de funções polinomiais. E se não for polinomial, aí eu acrescentei aqui o caso também de função exponencial. E se o f de x for uma função exponencial, a gente tem esses casos aqui, ó. No caso, se a base for maior que 1, lembra que aqui, ó, exponencial é b elevado a x, né? Isso daqui é uma função exponencial. Se a base for maior que 1, o que a gente tem? Que quando o x vai para mais infinito, a resposta é mais infinito. Se o x estiver indo para menos infinito, a resposta do limite vai para zero. E se a base estiver entre 0 e 1? Bom, se o x estiver tendendo a mais infinito, minha função exponencial vai para zero. Agora, se o x estiver tendendo a menos infinito, minha função exponencial vai para mais infinito. Isso daqui é facilmente, dá para a gente enxergar pelo gráfico da função exponencial, né? Que é desse jeito aqui, ó. Quando a base é maior que 1, e se a base estiver entre 0 e 1, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Dá para a gente enxergar. Ah, e se estiver multiplicando algum número aqui, aí a gente também faz regra de sinal. Nesse caso, ó, sempre que vai para infinito aqui, se eu multiplicar, por exemplo, uma coisa negativa, aí vai para menos infinito. Mesma coisa que a gente faz regra de sinal, aqui também a gente faz regra de sinal se a gente tiver algum número multiplicando a nossa função exponencial, né? Um número multiplicando ou um número dividindo. Ok, esse é o esqueminha. Eu acho que ele já está legal, é uma primeira versão que eu fiz, eu pretendo ampliar ele futuramente, fazer outras versões. Lógico que quanto mais coisa eu vou colocando, não vai caber mais numa tela só, ok? Esse eu acho que é o máximo que cabe numa tela só. Se você tiver alguma sugestão para eu fazer nesse esquema, para eu acrescentar, pode mandar para mim, colocar aí nos comentários, faz a sua sugestão, que as próximas versões eu vou ver as sugestões que fizeram e colocar aí conforme for possível. E aí eu coloquei algumas observações. Essas observações também estão no arquivo que eu deixei junto com o esqueminha. Por exemplo, eu falei de limites laterais, né? Que os limites laterais, às vezes a função existe no ponto, só que o limite não é igual à função no ponto, né? Que é nesse caso aqui, ó. A gente pode aplicar a função no ponto, mas aí não é substituição direta, porque o limite não vai existir, pode ser que não exista. Por isso que eu falei, cuidado com funções com mais que uma sentença. Quando eu tenho funções com mais que uma sentença, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular os limites laterais nos pontos extremos em que há mudança na sentença. No caso aqui, ó, essa função h é definida pela função f se o x for menor que a e pela função g se o x for maior ou igual a a. Ou seja, se eu calcular o limite em qualquer ponto menor que a, pega só o f de x. Se eu calcular o limite em qualquer ponto maior que a, pega o g de x. Porém, se eu aplicar o limite no A, que é o ponto extremo onde tem a mudança de sentença, porque no ponto A tem a mudança. Antes do ponto A vale o F, depois do ponto A vale o G. Então, se eu quero calcular o limite da minha função H no ponto com x tendendo a A, que é o ponto extremo onde tem a mudança da sentença, aí nesse caso eu preciso calcular os limites laterais. Ou seja, eu tenho que calcular o limite da minha função H de x com x tendendo a A pela esquerda. Se o x tende a A pela esquerda, eu posso trocar o H por F. Porque x tendendo a A pela esquerda, esquerda de A são números menores que A, ou seja, vale a função f. E quando eu for calcular o limite da minha função h com x tendendo a A pela direita, o
ok? A pela direita são números maiores que A. Se são números maiores que A, vale o G. Então, a gente troca a nossa função H por G. Então, a gente tem que ter esse cuidado primeiro quando eu estou trabalhando com funções com mais que uma sentença, né? Aí, nesse caso, nos pontos extremos, que tem uma mudança de sentença, eu tenho que calcular os limites laterais. E aqui, ó, esse 3 aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Como funções modulares, em geral, são definidas por mais de uma sentença, então, em geral, precisamos calcular os limites laterais de funções modulares. Ou seja, mesmo as funções modulares, quando não são definidas por mais de uma sentença, em geral, o módulo vira mais de uma sentença, porque o módulo é o seguinte, né? Módulo de x, lembra? Que é x se o x for maior que zero e menos x se o x for menor que zero. Então, como geralmente funções modulares vira função com mais de uma sentença, então a gente tem que tomar cuidado que às vezes nós precisamos também calcular os limites laterais. Okay? Essa observação 2 lembrando que os limites indeterminados fracionários, para quem já aprendeu, a gente pode usar o teorema de L'Hopital. Eu não falei no meu esqueminha, porque eu preparei um esqueminha para quem está começando ali com o limite, talvez não aprendeu ainda o teorema de L'Hopital, que usa a derivada. Mas lembrando, quem já aprendeu, pode usar sim o teorema de L'Hopital nos limites indeterminados fracionários. O que é? Que é o zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Quarta observação. Os gráficos ajudam muito a visualizar e entender o limite. Então, seja muito bom você conhecer os gráficos das funções quando você estuda limite e também ter algum programa, algum software que monta o gráfico, porque você joga lá nesse programa, nesse software, como por exemplo o GeoGebra, ele vai montar o gráfico, você vai conseguir enxergar bem mais fácil o seu limite, se você não está conseguindo calcular ele. Só lembrando que o gráfico não é para calcular o limite, é só para a gente ajudar a enxergar e visualizar, e aí sim a gente resolver numericamente, ou algebricamente, ou através de algum teorema, o nosso limite. E aí a gente também, ó, quinta observação é que a gente pode usar o teorema do confronto. Eu estou lembrando aqui, ó, se eu tenho um limite de um produto de duas funções, com x tendendo a A, se essa função f, quando a gente substitui o x por a, dá zero, e essa função g que a gente está multiplicando é uma função limitada, as funções limitadas que a gente mais conhecidas são o quê? Seno e cosseno. Então, pelo teorema do confronto, esse limite vai para zero. Ou seja, se a gente tem um limite de uma função que vai para zero, quando a gente substitui esse a, que o x está tendendo a, e está multiplicando, por exemplo, uma função seno ou por uma função cosseno, com certeza esse limite, pelo teorema do confronto, que é o teorema do sanduíche, vai para zero. E aí a sexta observação, né? Existem limites indeterminados que é possível resolver utilizando identidade trigonométrica. Eu cheguei a falar, né? Então, ou seja, não são só aqueles métodos que eu falei no esqueminha, tem algumas vezes que a gente usa identidade trigonométrica também para resolver limites indeterminados, né? E lembrando que também tem outros limites indeterminados, além do zero sobre zero, que eu cheguei a comentar. Então, o esqueminha é para abordar, na verdade, a maioria dos limites que vamos calcular durante o curso. Não todos, porque isso acho que até seria impossível pela grande quantidade de limites de funções diferentes que nós podemos ter. Bom, voltei aqui a aparecer. Se você perceber, junto com o esqueminha e com as observações, também tem uma lista de revisão de limites. O que eu aconselho a você? Pega essa lista, tenta fazer sozinho, olhando o esqueminha que eu montei, deixa o esqueminha do seu lado e tenta fazer todos esses exercícios aqui sozinho. O que você não conseguir, aí você vem para o vídeo de novo e assiste a minha resolução. Que eu vou resolver agora todos os exercícios daquela lista, para você ter como exemplo também quando for resolver. Então, tenta primeiro resolver sozinho aquela lista toda, utilizando só o que a gente conversou até agora, com aquele esqueminha. O que você não conseguir, aí você vem para o vídeo e vê a resolução, ok? Então, vamos começar aqui, ó. Vou começar com esses daqui. Só lembrando, lembra do esqueminha? Limite, seguinte, se o x tende a um ponto, se for constante, limite de constante é a própria constante. Se for no infinito também. Então, ou seja, olha aqui, ó, aqui já é constante, não tem nada para fazer, é a própria constante. Depois, se o limite estiver tendendo a um ponto, se não for constante, a gente substitui o f de a, calcula o f de a. Se o f de a existir, então o que acontece? A gente faz a conta e terminou. Vamos ver aqui, ó. Limite com x tende a 4 menos 3, constante. Limite de constante é a própria constante. Menos 3, acabou.
Limite de raiz de π com x tendendo ao infinito. Não importa se o x está tendendo a um ponto ou o x tendendo ao infinito. Esse é o caso que não muda. Limite de constante é a própria constante. No caso, isso é uma constante, né? Raiz de π. O π é um número real. Então, fica raiz de π. Então, nesse caso, se eu tenho um número e não tenho x, ó, perceba que eu não tenho x, beleza. Limite de constante é a própria constante. E aí, o que eu faço? Ó, limite de ponto. Ó, os primeiros casos que a gente vai resolver é tudo limite em um ponto. Primeira coisa, então, que você faz? Você substitui e vê. Se você conseguiu substituir e fazer a conta, beleza, acabou. Se deu algum problema, divisão por zero, aí a gente vê o que a gente refaz. Então, vamos lá, substituir. Ó, o x está tendendo a zero. Vamos trocar o x por zero. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0 mais 1, 1. Acabou. Nenhum problema. Esse limite é 1. E aqui o x tendendo a 2. Vamos trocar o x por 2. Troca o x por 2. 1 mais 2. 1 mais 2 eu posso fazer, que é 4. 1 quarto, eu posso deixar aqui sim como uma resposta, eu também posso fazer 1 quarto é 0,25. Beleza. Existe essa divisão. Acabou. O limite é esse. Então, se você substituiu, não deu nenhum problema, deu um número real, pula para o próximo, que é aquele que você resolveu. E esse daqui, o limite dessa função com x tendendo a 3. Vamos trocar o x por 3. 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 3, sobre, troca esse x por 3. Então, vamos lá. 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3 dá menos 6, com menos 3 dividido por 3. 9 menos 6 dá 3, 3 menos 3 dá 0. 0 dividido por 3. 0 dividido por 3 existe? Cuidado que 0 dividido por 3 existe. 3 dividido por 0, isso não existe. Ok? Agora, 0 dividido por 3 existe. Eu posso pegar o 0 e dividir por um número diferente de 0. O que eu não posso na matemática é dividir por 0. Não ter 0 embaixo. Se eu tenho 0 embaixo, aí deu problema. Um 0 no denominador. Então, eu não posso dividir por 0. Mas eu posso pegar o 0 e dividir por um número diferente de 0. Por exemplo, 0 dividido por 3. E 0 dividido por qualquer coisa que não é 0, a resposta vai ser 0. Pronto. Esses são os primeiros métodos, né? Limite de constante é constante. Se eu substituir e resolver, acabou. Aquele é a resposta. E esse daqui, ó. Aí o que eu faço? Lembra? Limite de um ponto é constante? Não, substitui. Só que se eu substituir, o que acontece? Olha aqui, ó, 0 à quarta é 0, vezes 5 é 0, e 0 ao quadrado é 0. Deu 0 sobre 0. Se é 0 sobre 0, o que acontece? Algum limite indeterminado aqui, né? Nesse caso aqui, ó, já está até fatorado o polinômio, eu nem preciso fazer nada, já está certinho, é só cortar. No caso aqui, ó, limite com x tendendo a 0. Aqui a gente tem x ao quadrado embaixo e em cima x à quarta, né? Se eu cortar o x ao quadrado, que é 2x, né? X vezes x. E em cima, como tem 4, que é x vezes x vezes x vezes x, como tem 4, eu corto 2 e ainda sobra 2 em cima, né? Ou seja, em cima sobrou 5x ao quadrado, porque eu tinha x à quarta e cortei 2, sobrou x ao quadrado, embaixo não sobrou nada. Cortei. Aí o que eu faço? Depois que eu aplico esse método, eu volto e tento substituir de novo. Dá para substituir agora? Vamos ver. 5 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado existe? É 0. 0 vezes 5 existe? Sim, é 0. Pronto. Acabou. Okay? Então, depois que eu cortei, volto, tento substituir de novo para ver se cai na substituição direta. E esse daqui? Ah, se eu trocar o x, dá 0 sobre 0. Troca o x aqui, 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 4 menos 4 é 0. E se eu colocar aqui no lugar de x menos 2, mais 2 também dá 0. Também deu indeterminação. Se deu indeterminação, vamos tentar resolver. Normalmente, se tem polinômio em cima e polinômio embaixo, já era. Faz fatoração que provavelmente vai dar certo. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? A fatoração mais conhecida, né? Mais fácil que dá para fazer é o quê? Colocar um termo em comum em evidência. No caso aqui tem x aqui e x aqui. Cuidado que tem gente que vai lá e corta esse x com esse x. Eu não posso, porque esse x não está multiplicando tudo embaixo e esse x não está multiplicando tudo em cima. Então, eu não posso cortar. Mas eu posso colocar o x em evidência aqui, né? Que vai ficar x ao quadrado, um x vai para evidência, sobra o outro x. E aqui mais 2x, né? Esse x vai para evidência, sobra o 2. Tanto é que se eu fazer a distributiva, ó, x vezes x dá x quadrado, x vezes 2 dá 2x. A distributiva é o contrário da evidência. No caso de colocar em evidência, você tirar um x
de cada um dos termos. Embaixo eu vou manter o x mais 2. Aí o que a gente tem? Embaixo eu tenho o x mais 2 sozinho, ou seja, ele está multiplicando tudo embaixo. Em cima eu tenho o x mais 2 multiplicando tudo em cima, eu posso cortar. Depois que eu cortei, o x tende a menos 2. Aí o que acontece? Fatorei, cortei. Aí eu volto lá e tento substituir, ver se dá para fazer a substituição direta, né? No caso aqui sobrou só o x. Dá para trocar o x por menos 2? Dá. Troquei o x por menos 2, não tem conta para fazer. É menos 2. Acabou, substituição direta. Então, ou seja, a gente fez uma fatoração, depois que cortou, entrou no método também da substituição direta. Nesse caso aqui, ó, outra vez, ó, 5, o x está tendendo a 5. 5 ao quadrado é 25. 25 menos 25 é 0. E aqui, 5 ao quadrado é 25. Menos 5 vezes 5 dá menos 25, também dá 0. Indeterminação de novo. Se deu indeterminação, vamos ver algum método para resolver a indeterminação. Ó, polinômio em cima, polinômio embaixo. Se é polinômio em cima, polinômio embaixo, vai lá e tenta fatorar. Limite com x tendendo a 5. Esse daqui, o que eu posso fatorar? Esse daqui eu posso usar produto notável, né? Que é o seguinte, eu tenho uma diferença de quadrados. Porque se eu tenho uma diferença de quadrados, na fórmula do produto notável é o seguinte, é o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Okay? Se você tiver dificuldade em fazer fatoração de polinômios, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para minhas aulas de fatoração de polinômios lá do curso de pré-cálculo que eu fiz. Então, no caso aqui, ó, eu tenho o x que está ao quadrado, subtraindo, quem que está ao quadrado aqui? O 5. O 5 que está ao quadrado, porque 25 é 5 ao quadrado. Então, ou seja, eu tenho uma subtração de quadrados. O que a gente tem? Ó, o primeiro vezes mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então, ou seja, vai ficar o primeiro, que é x, mais o segundo, que é 5. Cuidado que não é o 25, é o que está ao quadrado, que é o 5. Que multiplica o primeiro, que é x, menos o segundo, que é 5. E aí, o que a gente faz? Ó, se eu colocar aqui, ó, x² menos 5x, não dá para cortar nada ainda. Por quê? Porque nesse caso eu tenho que fatorar o de baixo também. Então, ou seja, às vezes a gente tem que fatorar só o de cima, às vezes a gente tem que fatorar só o de baixo, às vezes a gente tem que fatorar os dois. No caso, eu vou fatorar qual? Colocar o x em evidência. Vamos colocar esse x em evidência. Aqui é x ao quadrado, né? Um x vai para a evidência, sobra o outro x. Aqui é menos 5x, um x vai para a evidência, sobra o menos 5. Aqui eu tenho x menos 5 em cima, x menos 5 embaixo. Posso cortar. Então, vai sobrar o quê? Limite com x tendendo a 5, em cima sobrou x mais 5, embaixo sobrou x. Beleza, depois que eu vi que deu 0 sobre 0, eu fui lá e fatorei, cortei. Será que agora dá para usar substituição direta? Porque aí a gente volta e substitui, vê se dá um número real. Vamos ver se dá um número real ou se dá problema. O x está tendendo a 5, né? Troca o x por 5. 5 mais 5 sobre 5. 5 mais 5, 10. 10 sobre 5, 2. Beleza. Então, esse limite aqui, o resultado desse limite é 2. E esse daqui, ó, se eu trocar o x por 2, troca o x por 2 aqui, ó. 2 vezes 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, menos 4. Essa conta aqui, quando eu troco o x por 2, vai dar 0. E aqui também vai dar 0. Nesse caso, a gente pode usar o teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert também está lá no meu vídeo sobre fatoração de polinômios. Esse teorema de D'Alembert fala o seguinte, que se o x igual a é raiz de um polinômio, a gente tem que esse polinômio é divisível por x menos a. O que é ser divisível? Quer dizer que vai deixar resto zero. E isso é muito legal. Então, o que é ser raiz? Primeiro, o que é ser raiz? Raiz é quando o valor zera o polinômio. Que valor que zera esse polinômio de cima? Eu vi que o 2 zerou esse polinômio. O 2 não zerou quando você substituiu? Quando você substituiu o x aqui por 2, não zerou? Ficou igual a zero? Okay? Se você não acredita, pode tentar fazer na sua calculadora. Quando você troca o x por 2, a resposta dá zero. Como o 2 zerou esse de cima, quer dizer que esse polinômio de cima,
que é o 2x ao cubo, menos x quadrado, menos 4x, menos 4, ele é divisível, ou seja, eu consigo dividir por x menos o cara que zerou. Quem que zerou? O 2. Eu consigo dividir por x menos 2. Vamos fazer essa divisão aqui? Você vai ver que o resto vai dar zero. Vamos fazer essa divisão. Termo de maior grau aqui, 2x ao cubo. Termo de maior grau aqui, x. Quem que eu multiplico o x para dar 2x ao cubo? É o 2x quadrado, né? Aí o que eu faço? Multiplico por cada um que está na chave, passo para cá com o sinal trocado. 2x quadrado vezes x, 2x ao cubo, troco o sinal, menos 2x ao cubo. 2x quadrado vezes menos 2 dá menos 4x quadrado, passo com o sinal trocado, mais 4x quadrado. Agora vamos pegar aqui, ó, 2x ao cubo corta com menos 2x ao cubo, que zera. 4x quadrado com menos x quadrado dá 3x quadrado. Esse menos 4x desce, esse menos 4 desce. Agora o termo de maior grau é 3x quadrado. Quem que multiplica o x para dar 3x quadrado? O 3x. Então vamos lá, isso daqui multiplica por cada um das chaves, vem para cá com o sinal trocado. 3x vezes x, 3x quadrado, vem para cá, menos 3x quadrado. 3x vezes menos 2 dá menos 6x, vem para cá com o sinal trocado, mais 6x. Então vamos lá. 3x quadrado com menos 3x quadrado zera, mais 6x com menos 4x dá 2x e menos 4. E agora, o termo de maior grau aqui é 2x e aqui é x. Quem que multiplica o x para dar 2x? Exatamente o 2. Agora eu multiplico e troco o sinal. 2x, 2 vezes x dá 2x, vem para cá menos 2x. 2 vezes menos 2 dá menos 4, vem para cá mais 4. Opa, olha só, 2x corta com menos 2x, menos 4 corta com menos 4, sobrou zero. O que isso significa? Significa que esse polinômio aqui, o 2x ao cubo menos x quadrado menos 4x menos 4, ele é igual ao produto desses dois aqui, x menos 2, que multiplica aqui 2x quadrado mais 3x mais 2, mais o resto. Só quem que é o resto? É zero. Se o resto é zero, não preciso colocar. E aí que fica o problema, ficou legal. Por quê? Porque eu posso pegar esse polinômio que é o de cima e trocar por isso daqui. Olha só o que vai acontecer. Limite com x tendendo a 2. Em cima vai ficar x menos 2, que multiplica 2x quadrado mais 3x mais 2. Embaixo eu tenho x menos 2. Embaixo só tem o x menos 2. Em cima o x menos 2 está multiplicando todo mundo em cima. Se eu tivesse um resto que não fosse zero, esse x menos 2 eu não poderia cortar com esse x menos 2. Só que como o resto é zero, aí eu posso cortar. Por isso que eu falei que o teorema de Lambert é muito legal. Por quê? Porque fala que o p de x é divisível por x menos o a, que é o cara que zerou. Beleza. Então agora eu posso cortar. Limite de x tendendo a 2. Sobrou o que em cima? 2x quadrado mais 3x mais 2. Depois que eu cortei, será que dá para substituir? Vamos substituir, vamos ver se dá para fazer a conta. Troca o x por 2. Vai dar 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 2. Quanto que dá isso daqui? 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8. 3 vezes 2 dá 6. E aqui tem o 2. Então, 8 mais 2 é 10, vezes 6 dá 16. Pronto. O resultado aqui deu 16. E se você perceber, sempre que dá zero sobre zero e eu tenho polinômios, você pode usar o teorema de D'Alembert. Então, o teorema de D'Alembert você pode usar sempre que você tiver um polinômio em cima e embaixo e o resultado dá zero sobre zero. Porque se o resultado deu zero sobre zero, tanto o polinômio de cima como o polinômio de baixo vai ser divisível por x menos o valor que o x está tendendo aqui. Então, você vai conseguir cortar esse daí. E geralmente é esse que dá o problema. Okay? Nesse caso, eu já tinha o x menos 2, eu só precisei dividir o de cima. Mas eu posso dividir os dois tranquilamente, não tem problema. Então, sempre que eu tiver um polinômio em cima e um polinômio de baixo, se deu zero sobre zero, eu sei que esse valor que o x está tendendo são raiz dos dois polinômios, eu posso dividir ambos por x menos aquele valor. Então, guarda bem esse teorema de D'Alembert, que pode ser muito importante para resolver limites.
O próximo aqui, esse daqui, aí é o outro caso que a gente viu, né? Que é o caso do caso que a gente faz a racionalização, que é o conjugado, né? No caso aqui a gente vai multiplicar pelo conjugado. O conjugado é o seguinte, aqui eu tenho raiz de x mais 2. Quem que é o conjugado? O conjugado eu vou pegar o raiz de x, o 2 e troca a operação. No caso aqui é menos, é mais. O que eu vou fazer com esse conjugado? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por ele. Eu posso fazer isso? Posso. Ó. Aqui não é raiz de x mais 2, e aqui também não é raiz de x mais 2. Eu estou multiplicando por alguma coisa que ó, é divisão de iguais. Divisão de iguais é o quê? É 1. Se divisão de iguais é 1, e quando eu multiplico por 1 não muda nada, ou seja, eu não mudei nada. Então, esse daqui é exatamente igual a esse vezes esse, porque eu estou pegando isso e multiplicando por alguma coisa que é igual a 1, e quando eu multiplico por 1, não muda nada. Então, por enquanto, eu não mudei o valor do limite. Por quê? Não mudei nada, eu multipliquei por 1. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho x em cima, eu tenho x menos 4, que multiplica, porque é uma multiplicação de fração, né? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, aqui, x menos 4 que multiplica raiz de x mais 2. Nesse caso aqui, eu não vou fazer a distributiva, ok? Vocês vão entender depois. Nesse caso aqui, eu vou fazer a distributiva. Eu tenho raiz de x menos 2 que multiplica raiz de x mais 2. Vamos fazer a distributiva? Então, vamos até marcar aqui com outra cor. Como que a gente faz a distributiva? Raiz de x multiplica com raiz de x, raiz de x multiplica com 2. Depois o menos 2 com raiz de x, o menos 2 com 2. Vamos lá fazer a conta. O que a gente tem? Raiz de x vezes raiz de x é o quê? Um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Então, eu tenho raiz de x ao quadrado. Tá. Raiz de x vezes 2 vai dar 2 raiz de x. Ok. Menos 2 vezes raiz de x dá menos 2 raiz de x. Ok. E aqui, menos 2 com mais 2 dá menos 4. Tudo bem. O que vai ficar aqui? Ó? Limite de x tendendo a 4. Em cima, vamos manter. Não vou fazer a distributiva em cima. Embaixo, vamos ver o que a gente tem. Aqui é raiz quadrada, então é 2, né? Corto 2, fica só o x. Ok. Aqui eu tenho mais 2 raiz de x, menos 2 raiz de x, zero. E aqui eu tenho menos 4. Olha só o que ficou. Menos 4 embaixo, em cima o x menos 4, multiplicando tudo em cima. Posso cortar o x menos 4. Agora eu tenho o limite do x tendendo a 4. Em cima sobrou o quê? Raiz de x mais 2. Beleza, usei o conjugado. Agora vamos voltar lá, lembra que a gente volta e tenta fazer a substituição. Tenta trocar aqui o x por 4. Trocar aqui o x por 4, raiz de 4 é 2, 2 mais 2 é 4, né? Eu não cheguei a falar, mas eu fiz aqui o conjugado porque aqui daria 0 sobre 0, né? Se você perceber, troca aqui o x por 4, 4 menos 4 é 0 em cima, e troca aqui raiz de x por 4, fica raiz de 4 que é 2, menos 2 é 0. Ou seja, quando você substitui aqui, o x aqui, dá 0 sobre 0. Não posso. Aí você tem que arranjar um jeito. Se tiver raiz, geralmente é o conjugado, multiplicar pelo conjugado. Foi o que eu fiz, cortei, e olha só o que aconteceu. Eu consegui fazer a substituição direta depois de cortar. Vamos continuar. O que eu falei, né? Às vezes, quando dá 0 sobre 0, porque ó, troca aqui ó, o x por 0. Seno de 3 vezes 0, porque ó, o x está tendendo a 0, né? Sobre 2 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, então fica seno de 0. 2 vezes 0 é 0. Seno de 0 é 0. Deu 0 sobre 0. Indeterminação. Só que nesse caso, ó, tá facinho. É o limite fundamental trigonométrico. Como que é o limite fundamental trigonométrico? Desse aqui, ó, né? Limite de seno de x sobre x, com x tendendo a 0, é 1. Perceba o seguinte, ó, que no limite a gente não pode falar que isso daqui é direto 1, porque dentro do seno e aqui embaixo tem que ser igual. O que eu faço para fazer igual? Tem um macetinho. Eu posso pegar e multiplicar isso aqui por 3 sobre 3. Por que 3 sobre 3? De novo, 3 sobre 3 na divisão de iguais, que é 1. Estou multiplicando por 1. Mudei alguma coisa? Não. Então, não mudei nada. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Multiplicação de frações, não de cima com de cima, de baixo com de baixo. Eu vou continuar com duas frações.
Em cima eu não vou mudar nada, eu vou manter o seno de 3x aqui e o 3 aqui. Só que aqui 2 vezes x vezes 3, a gente não sabe que a ordem dos fatores não altera o produto? Então eu vou passar o 3 para cá e o 2 para cá, vai ficar isso aqui, ó. 3x2. Você concorda que 2 vezes x vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes x vezes 2? Não mudei nada. Só que olha só o que ficou. Aqui ficou um seno de 3x sobre 3x, ó, igual dentro do seno, igual embaixo, e o x está tendendo a zero. Ou seja, isso daqui vai para 1 pelo limite fundamental. Isso daqui vai para 1. Então, vai ficar 1 vezes esse 3 meios. 1 vezes 3 meios é o próprio 3 meios. Pronto. Esse limite aqui é igual a 3 meios. O próximo. E esse daqui, né? Vamos trocar aqui o x por zero. 2 sobre 0. Opa. E aqui, troca o x por zero. Menos 1 sobre 0. Opa. E troca aqui por zero. Menos 4 vezes 0 é 0, fica menos 3 em cima. E embaixo, 0 ao cubo é 0. Opa. Olha aqui, ó, nesses 3 casos, o que aconteceu? Quando a gente substituiu, deu um número diferente de 0 sobre 0. Se deu 0 sobre 0, a gente pode usar, por exemplo, fatoração, a gente pode usar o conjugado, a gente pode ver algum limite aí fundamental, mas no caso deu um número diferente de 0 sobre 0. Lembra que a gente falou, né? Quando a gente calcula f de a, se dá um número diferente de 0 sobre 0, a gente tem que calcular os limites laterais. E os limites laterais com certeza vai para infinito. Ou seja, se ficou um número diferente de 0 em cima e embaixo deu 0, com certeza os limites laterais vão para infinito. E eu tenho que calcular os limites laterais para ver se é mais ou menos infinito. E aí, para ver se os dois vão para mais infinito, se os dois vão para menos infinito, ou se um vai para mais e outro vai para menos. Então, vamos tentar resolver todos esses daqui, vai ser esse caso. Então, todos esses daqui a gente tem que calcular o limite, os limites laterais. Então, vamos lá calcular. Limite de 2 sobre x com x tendendo a zero pela esquerda, vamos ver quanto que dá. E também o limite de 2 sobre x com x tendendo a zero pela direita, vamos ver quanto que dá. Zero pela esquerda, aí com certeza vai para infinito. Ok? Com certeza, se a gente chegou no caso que deu um número em cima e embaixo foi para zero, com certeza os limites laterais vão para infinito. Só resta saber se é mais ou menos, faz regra de sinal. Acompanha aí. O x está tendendo a zero pela esquerda. Esquerda de zero são números menores que zero, ou seja, negativo. Se eu colocar aqui no lugar de x uma coisa negativa, porque eu estou pegando a esquerda de zero, então aqui eu vou colocar uma coisa negativa. Uma coisa positiva dividido por uma coisa negativa vai ser menos, ou seja, aqui vai ser menos infinito. E aqui, ó, o x tendendo a zero pela direita. Direita de zero são números maiores que zero. O que são números maiores que zero? Positivo. Então, aqui no lugar de x vai ser uma coisa positiva. E o 2 é positivo. 2 positivo dividido por uma coisa positiva dá positivo. Então, aqui vai para mais infinito. Então, se você ver, o que acontece? Para um lado vai para menos, para o outro lado vai para mais. Esse limite aqui não existe. Esse daqui também deu o caso de um número diferente de 0 sobre 0. Então, de novo, a gente vai ter que calcular os limites laterais. Limite de menos 1 sobre x quadrado, x tendendo a zero pela esquerda, e aqui também do menos 1 sobre x quadrado, do x tendendo a zero pela direita. Com certeza, esses limites laterais vão para infinito, porque se deu um número em cima, zero embaixo, os limites laterais vão para infinito. Só tem que ver se mais ou menos pela regra de sinal. X tendendo a zero pela esquerda. Esquerda de zero são números menores que zero, ou seja, negativo. Aqui no lugar de x eu vou pegar um número negativo. Um número negativo, quando eleva ao quadrado, dá positivo. Então, embaixo vai ficar positivo, porque eu vou pegar uma coisa negativa, elevar ao quadrado vai ficar positivo. E em cima é negativo, embaixo eu vi que é positivo. Negativo dividido com positivo dá negativo. Então, aqui vai para menos infinito. E quando x tende a zero pela direita? Direita de zero são números maiores que zero, ou seja, positivo. No lugar de x vai ser um número positivo. Ao quadrado, continua positivo. Em cima é negativo, que é o menos 1. Embaixo é positivo, que a gente viu. Quando a gente divide uma coisa negativa com uma coisa positiva, negativo então vai para menos infinito. Perceba aqui, ó. Pela esquerda vai para menos, pela direita vai para menos. Então, esse limite, eu sei que vai para menos, porque os dois limites laterais vão para menos infinito. E nesse caso aqui, ó, que tem x, mas quando a gente substituiu, a gente viu que deu um número em cima. Que número que deu? Ó? Troca aqui o x por zero. X está tendo a zero. 4 vezes 0 menos 3.
e aqui deu 0 ao cubo. 4 vezes 0 dá 0, com menos 3 dá menos 3. E aqui deu 0. Então, a gente vai usar aquela propriedade. Porém, em cima deu menos... Quando eu troco o x por 0, em cima deu menos 3. Então, considere em cima esse resultado que deu substituindo. Considero o menos 3 em cima, ok? Então, vou considerar o menos 3 em cima e quando for fazer a regra de sinal. Por quê? Deu um número diferente de 0 em cima, 0 embaixo. Se acontece isso, eu tenho que calcular os limites laterais. Então, vou calcular o limite com x tendendo a 0 pela esquerda e o limite daquela função com x tendendo a 0 pela direita. Vamos lá, x está tendendo a 0 pela esquerda, são números menores que 0. Esquerda de 0, menores que 0, ou seja, negativo. Aqui no lugar de x eu vou colocar uma coisa negativa. Uma coisa negativa elevada a 3 continua negativa, porque negativa elevada a ímpar fica negativo. Negativo elevado a par vira positivo. No caso aqui é ímpar. Então, ou seja, o x está tendendo a 0 pela esquerda, são números negativos. Quando eu colocar no lugar do x uma coisa negativa, elevado a 3 continua negativo. Então, embaixo é negativo. E em cima, eu vou ter que fazer a regra de sinal com esse x também? Não. Não faz regra de sinal com isso aqui. O que você vai considerar? Você vai considerar, ó, quando a gente troca o x por 0, não deu menos 3 em cima? Então, você considera como se tivesse um menos 3 em cima. Esse limite eu sei que vai para infinito, esse daqui também eu sei que vai para infinito, pela regrinha. E aqui, em cima eu estou considerando menos 3, ou seja, estou considerando negativo. Embaixo eu vi que também deu negativo. Negativo dividido com negativo, positivo. E esse limite lateral também vai para infinito. Será que é mais ou menos? Lembra que em cima eu vou considerar menos 3. Esquece esse x. Quando tem x, sempre pensa só no número que o de cima tendeu. No caso, tende a menos 3. Pensa só no menos 3. E embaixo, o x tendendo a 0 pela direita. Direita de 0 são números maiores que 0 positivos. Então, no lugar do x, eu vou colocar uma coisa positiva. Quando eu elevo a 3, fica positivo. E em cima eu estou considerando menos 3, que é negativo. Uma divisão de um negativo com um positivo é negativo, então vai para menos infinito. Nesse caso aqui, não existe limite, porque por um lado vai para mais, por outro lado vai para menos. E aqui, vamos substituir? Troca aqui, ó, x tendendo a 1. Vamos lá, troca o x por 1. 1, 2 vezes 1, 2, 1 menos 1, 0. Opa! O que aconteceu? Aconteceu que deu um número em cima e 0 embaixo. Se deu um número em cima e 0 embaixo, eu vou ter que calcular os limites laterais. No caso aqui, pela esquerda do 1. E pela direita do 1. Okay? Como em cima deu 2, em cima eu vou considerar como se fosse um 2, que é o que eu substituo, né? Se eu substituo x por 1, fica 2 vezes 1, 2. Então, em cima deu um número. Eu vou considerar 2. O problema é embaixo que zerou. Como zerou embaixo, aí que eu tenho que fazer regra de sinal. Só com o de baixo, ok? Só com o x de baixo. Em cima eu considero que está um 2 ali, que é positivo. Vamos lá. X tendendo a 1, agora mudou um pouco. X tendendo a 1 pela esquerda. Esquerda de 1 são números menores que 1. Se eu colocar aqui no lugar do x um número menor que 1 e tira o menos 1, qualquer número menor que 1, quando subtrai 1, fica negativo. Então, embaixo é negativo. Em cima eu estou considerando 2, que é positivo, mas com menos dá menos. Então, aqui vai para menos infinito. Esse aqui também vai para infinito. Não sei se é mais ou menos, vamos ver. Agora, o x está tendendo a 1 pela direita. Direita de 1 são números maiores que 1. Quando eu troco no lugar do x um número maior que 1 e tiro 1, fica positivo. Pega qualquer número maior que 1, tira 1, fica positivo. Embaixo é positivo. Em cima eu estou considerando 2, que é positivo. Mais com mais dá mais. O que acontece? Pela esquerda vai para menos, pela direita vai para mais. Esse limite aqui não existe. E esse limite? Primeira coisa, é constante? Se fosse constante, o limite de constante é constante. Não é. Tem x. Vamos tentar trocar o x por 5 para ver o que acontece? Troca o x por 5, vamos ver o que acontece. Se der o conta, beleza, acabou.
5 ao quadrado é 25, menos 5 vezes 5 dá 25. 25 menos 25, zerou em cima. E embaixo, 5 ao quadrado é 25, com esse 25 dá 50, e aqui menos 10 vezes 5 dá menos 50. Zerou embaixo também. O que eu vou ter que fazer? Fatorar. Então, vamos fatorar. Por quê? Deu zero embaixo, zero em cima. São polinômios. Vai lá e fatora. Cuidado que você viu que não entrou nesse caso. Não deu zero, um número diferente de zero em cima e zero embaixo. Nesse caso, zerou os dois. Se zerou os dois, a gente vai no outro caso, que aí provavelmente vai ser fatoração, se for polinômio em cima e polinômio embaixo. Limite de x tendendo a 5. Nesse caso aqui tem x nos dois termos, eu vou colocar o x em evidência, né? Que fica x que multiplica x menos 5. No caso de baixo, o 5 é uma raiz do de baixo. Então, você pode pegar esse polinômio e dividir por x menos 5 para ver a resposta. Ou você também pode perceber que isso daqui está o quadrado perfeito, é um outro produto notável. Se eu tenho aqui ó, a menos b ao quadrado, não fica a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Aqui eu estou percebendo certinho, ó, que aqui eu tenho x ao quadrado. Esse 10 é 2 vezes 5x. E esse 5 ao quadrado, 25, é o 5 ao quadrado. Olha só, dá certinho. O a é x, o b é 5. Dá exatamente o quadrado perfeito aqui. O quadrado da diferença perfeito. Mas se você não lembrar disso daqui, se você quiser usar o teorema de D'Alembert, que funciona na maioria dos casos, você pode pegar esse daqui e dividir por x menos 5. No caso aqui, ó, o primeiro é x, o segundo é 5. Nesse caso aqui, ó, vai ficar o primeiro menos o segundo ao quadrado, ou seja, o primeiro que é x menos 5 ao quadrado. Faz x menos 5 ao quadrado, dá exatamente isso daqui. E se você usar o teorema de D'Alembert, também vai dar exatamente isso daqui. O que a gente tem aqui, ó? Para facilitar para você enxergar mais fácil, eu vou pegar esse daqui, esse de baixo, e vou abrir um pouquinho. Que é o seguinte, x menos 5 ao quadrado não é x menos 5 que multiplica x menos 5? Beleza. Ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Eu posso cortar esse x menos 5 com esse x menos 5. O que vai ficar? Em cima vai ficar x tendendo a 5. E embaixo sobrou o x menos 5. O que eu vou fazer? Fatorei, cortei, volta e substitui para ver o que acontece. Vou substituir. Troco o x por 5, esse x por 5. Em cima é 5, embaixo é 5 menos 5 é 0. Opa, deu divisão por 0, não posso substituir. Porém, olha só, deu um número diferente de 0 sobre 0. Quando dá um número diferente de 0 sobre 0, o que a gente tem que fazer? Tem que calcular os limites laterais. Então, ou seja, eu não posso substituir. Eu vou ter que calcular os limites laterais. Então, vamos pegar aqui ó, o resultado desse daqui, né? Vamos calcular o limite lateral desse daí. Limite de x com x tendendo a menos... de x menos 5 com x tendendo a 5 pela esquerda. E limite de x sobre x menos 5 com x tendendo a 5 pela direita. Com certeza, esses limites laterais vão para infinito, porque aqui deu uma coisa diferente de 0 sobre 0. Se deu uma coisa diferente de 0 sobre 0, limites laterais com certeza vão para infinito. Regra de sinal. No caso em cima, quando a gente substituiu, deu 5 em cima, né? Então, eu vou considerar em cima como fosse 5 para a minha regra de sinal, ok? Não importa o número, só importa o sinal para ver se é mais ou menos infinito. Mas como quando eu substituo em cima deu 5, eu vou considerar em cima 5. O problema é só onde zerou, que é o de baixo, que aí eu vou fazer a regra de sinal com o x. X tendendo a 5 pela esquerda. Esquerda de 5 são números menores que 5. Se eu pegar aqui um número menor que 5 e tira 5, fica negativo. Pega qualquer número menor que 5, tira 5, fica negativo. Embaixo é negativo, em cima eu estou considerando o 5 que é positivo, mas com menos é menos, aqui vai para menos infinito. E aqui, x tendendo a 5 pela direita. Direita de 5 são números maiores que 5. Pega qualquer número maior que 5 e tira 5, dá positivo. Embaixo é positivo, em cima eu estou considerando 5 que também é positivo. Mais com mais dá mais. Opa, limites laterais são diferentes. Um vai para menos, outro vai para mais. Quer dizer que esse limite aqui ó, não existe.
E como esse limite é igual a esse, se esse não existe, o meu limite lá que eu queria calcular também não existe. Então esse limite aqui não vai existir. Então se você perceber, ó, eu calculei o f de a, deu 0 sobre 0. Primeiro momento deu 0 sobre 0. Aí eu fui lá e fatorei. Depois de fatorar, eu fui lá e calculei o f de a. Aí caiu nesse caso aqui, que é o número de frente de 0 em cima e 0 embaixo. Aí eu calculei os limites laterais. Se os dois fossem para mais infinito, beleza, ia para mais infinito. Mas no caso, um foi para mais, outro foi para menos, não existe. Então você viu, ó, deu 0 sobre 0, usei a fatoração. Quando eu substituir, deu nesse caso aqui. Então, nem sempre quando você usa fatoração ou conjugado, quando você substitui, vem para cá para a substituição direta. Às vezes você não pode substituir porque tem divisão por zero. Aí pode cair nesse caso. Mas também pode cair nesse caso e você tem que fazer um outro procedimento depois. Então, vamos continuar aqui. Aqui, olha só, limite de x² vezes seno de 1 sobre x. Perceba o seguinte, ó. Aqui eu posso trocar o x por zero, vai ficar 0² vezes seno de 1 sobre 0. Perceba que aqui, ó, 1 sobre 0. Dá para calcular 1 sobre 0? Não dá para calcular 1 sobre 0. Aqui o x está tendendo a 3. Se eu trocar aqui o x por 3, vai ficar 2 sobre 3 menos 3. Zero embaixo também. Dá para zerar embaixo? Não pode zerar embaixo. Só que nesse caso não entra no que a gente falou, porque não é um número de frente 0 sobre 0. Aqui eu tenho essa indeterminação, né, essa divisão por zero, dentro do seno. Só que a gente viu, eu falei para vocês, o teorema do confronto. O que o teorema do confronto fala? Ó, se eu tenho o limite de um produto de funções com x tendendo a a, se o primeiro vai para zero quando eu substituo a e o segundo é limitado, então pelo teorema do confronto isso daqui vai para zero. Então olha só, aqui a gente tem seno, aqui a gente tem cosseno. Seno e cosseno são limitados. Olha só, se você viu uma coisa multiplicando seno, e essa coisa quando você substitui dá zero, porque olha só, o x está tendendo a zero, né? Troca aqui o x por zero. 0² deu zero. Aqui o x está tendendo a 3, né? Troca aqui o x por 3. 3² menos 3 vezes 3. 3² é 9, menos 3 vezes 3 dá menos 9, deu zero. Olha só. O que aconteceu? Essa primeira função, quando eu troco o x por zero, dá zero. E está multiplicando uma função limitada que é o seno. Ou seja, pelo teorema do confronto, esse limite é zero. Nem tem conta para fazer. E esse daqui também, ó, tem uma função, o x está tendendo a 3. Quando eu troco o x por 3, essa função vai para zero. E ele está multiplicando o cosseno. O cosseno também é uma função limitada. No caso, pelo teorema do confronto ali, vai para zero. Né? Na verdade, é uma consequência do teorema do confronto, né? O teorema do confronto em si. Então, ou seja, se você tem alguma coisa que vai para zero multiplicado por uma função limitada, em geral vai ser seno e cosseno, essa resposta vai para zero, nem tem conta. Vamos continuar aqui. Agora entrou no infinito, né? Agora a gente entrou no infinito. No caso aqui eu estou falando de funções polinomiais. Aqui eu tenho uma função polinomial em cima, uma função polinomial embaixo. Olha só. Se eu tenho uma polinomial em cima, vai para mais ou menos infinito. Tem que fazer regra sinal. Se eu tenho polinomial embaixo, né, uma função potência embaixo, vai para zero. Aqui eu tenho uma função limite de um x tendendo a infinito de uma função potência em cima. Então, com certeza, vai para infinito, né? Ó, função potência em cima vai para infinito. Tem que ver se é mais ou menos. Regra de sinal. X está tendendo a menos infinito. Menos infinito são números bem grandões, mas são negativos, né? Menos 1 milhão, menos 1 trilhão. No fundo, para fazer regra de sinal, importa só o sinal. X tendendo a menos infinito são números negativos. Menos infinito, negativo. Se eu colocar no lugar do x uma coisa negativa, elevar ao quarta fica positivo, porque qualquer coisa elevada a par fica positivo. Então, isso daqui fica positivo. Quando eu multiplico por menos 2, uma coisa positiva multiplicando por uma coisa negativa, fica negativa. Então, aqui vai para menos infinito. E nesse caso aqui, ó, o x está tendendo a infinito. Então, a gente vai lá para o caso do x tendendo a infinito, né? É uma função polinomial? Ou uma divisão de polinômios? Ó, isso daqui é uma divisão de funções polinomiais. O que a gente tem? Se sobrou uma função potência embaixo, vai para zero. Ou seja, ó, é 4, é um número em cima, e embaixo eu tenho uma potência com expoente positivo. Isso aqui com certeza vai para zero. Então, sempre que eu tiver uma potência em cima, vai para infinito, tem que fazer regra de sinal. Se eu tenho uma potência embaixo, aí vai para zero e acabou. Não preciso fazer regra de sinal, porque mais e menos zero é zero. E quando eu tenho aqui um polinômio, né, ó,
O que eu faço para saber? É o seguinte, ó, que eu falei, considere apenas o termo de maior grau de f de x. Então, olha só, nesse daqui, ó, quando eu for calcular o limite, como o x está tendendo a infinito, esse polinômio de cima eu vou considerar só o termo de maior grau. Quem que é? O 2x ao cubo. Esse polinômio de baixo eu vou considerar só o termo de maior grau, que é menos 5x². Mesma coisa nos outros, ó, o x está tendendo a infinito, nos outros também vou considerar o termo de maior grau. Opa! O que acontece aqui, ó? X tendendo a menos infinito, o que acontece? Eu vou cortar o x. No caso, em cima tem x ao cubo, que é x vezes x vezes x, tem 3x, embaixo tem 2. Se eu cortar esses dois de baixo, em cima eu corto o 2 também e ainda sobra 1, né? Ou seja, em cima vai sobrar 2x, embaixo vai sobrar menos 5. Olha só, sobrou x em cima. Então, sempre que eu tenho um limite com x tendendo ao infinito de uma divisão de polinômios, eu vou considerar o termo de maior grau em cada um dos polinômios, no polinômio de cima e no polinômio de baixo. Eu vou cortar x e vou ver onde que sobra x. Se sobrou x em cima, com certeza vai para infinito. Aí faz regra de sinal para ver se é mais ou menos. Vamos lá, x tendendo a menos infinito. Negativo. Troca no lugar do x uma coisa negativa. Uma coisa negativa multiplicada por 2 fica negativo, né? Porque negativo vezes positivo dá negativo. Então, em cima é negativo. Embaixo é menos 5, que é negativo. Ou seja, negativo em cima, negativo embaixo, vai para mais infinito. Então, esse limite vai para mais infinito. E aqui, ó, de novo, x tendendo ao infinito, considero o termo de maior grau em cada um dos polinômios. Nesse caso, eu vou considerar só o 3x². Nesse caso, eu vou considerar só o menos 3x². Aqui dá para cortar. Em cima tem 2x, que é x vezes x, x ao quadrado. Embaixo tem 4. Então, eu consigo cortar 2 em cima, consigo cortar 2 embaixo. Como ele tinha 4, fica só 2. Então, em cima sobrou 3, embaixo ficou o menos 3x². Que era x², cortei 2, ficou x². Como sobrou x embaixo, resposta vai para 0. E, nesse caso, mesma coisa, x tendendo a infinito, divisão de polinômios, considera só o termo de maior grau de cada um dos polinômios. No caso aqui de cima, o maior grau vai ser o 4x², o maior grau é o maior expoente, ok? E aqui embaixo é o 8x². Opa, olha só, x², x². Eu corto 5 de cima, 5 de baixo, não sobra nem em cima, nem embaixo. O que sobrou? Sobrou aqui um 4 sobre 8. Limite de constante é a própria constante. No caso, 4 sobre 8 é meio, né? Que é o 0,5. Ou seja, quando eu tenho uma divisão de polinômios, eu vou considerar o termo de maior grau. Se sobrar potência em cima, vai para infinito, tem que fazer regra de sinal. Se sobrar potência embaixo, vai para zero. E se não sobrou nada, igual aqui, ó, sobrou uma constante, limite de constante é a própria constante. E para finalizar, vamos ver aqui quando é uma função exponencial. Como que eu sei que é função exponencial? Quando o x está no expoente. O que a gente tem? Ó? Base maior que 1. Então, vamos resolver esse daqui. Ó. Resolver esse. Esse daqui é uma função potência, não está multiplicando por nada. Só está o 3 elevado a x. A base é 3, que é maior que 1. Entra nesse caso aqui. O x está tendendo a menos infinito. Então, se a base é maior que 1, o x está tendendo a menos infinito, com certeza vai para zero. Então, isso daqui vai para zero. Você pode lembrar também, né, que o gráfico da função 3 elevado a x é isso daqui. Quando o x está tendendo a menos infinito, vai para zero. Tudo bem. E aqui, limite de meio elevado a x. Aqui também é uma função exponencial pura, né? Sem o p0 ali multiplicando por fora. Limite de meio elevado a x. A minha base está entre 0 e 1. Meio está entre 0 e 1. O x está tendendo a mais infinito. X tendendo a mais infinito. Então, isso daqui vai para zero. Vai para zero. Também, se eu fazer uma função exponencial, né? Quando vai para mais infinito, zero. Se aqui fosse mais infinito, aí seria resposta aqui mais infinito. E aqui mesma coisa, se fosse menos infinito, aqui seria mais infinito por essa tabelinha. Agora, olha esse daqui. Uma função exponencial, mas está multiplicando por menos 5. Então, eu vou considerar só o 4 elevado a x. 4 elevado a x é uma base maior que 1. Tá, então é esse daqui, base maior que 1.
O x está tendendo a mais infinito. Base maior que 1, x tendendo a mais infinito, a resposta é mais infinito. Então, se não tivesse isso, se fosse só o 4 elevado a x, a resposta seria mais infinito, acabou. Porém, tem o menos 5 ali. O que a gente tem? Ó? A resposta desse é para mais infinito. Mas quando eu pego esse mais e multiplico por uma coisa negativa, fica negativo. Positivo multiplicado por negativo fica negativo. Então, aqui seria mais infinito multiplicado por uma coisa negativa, mais com menos vai para menos infinito. Então, aqui a resposta é menos infinito. Então, quando eu tiver uma função exponencial, pega a parte exponencial pura, aqui está a tabelinha. Se estiver multiplicando alguma coisa, se for para zero, pode multiplicar, dividir por qualquer coisa, que vai continuar indo para zero. Agora, se vai para mais infinito, aí você tem que ver o que está multiplicando, né? Porque se multiplica por alguma coisa negativa, troca aqui o sinal e em vez de vir para mais, vai para menos infinito, ok? Vamos para o exercício 2 aqui agora. No caso aqui do exercício 2, ele pede para calcular o limite da função h de x com x tendendo a 3 e ia dar várias funções h. Se você ver, eu tenho aqui definido por duas sentenças e aqui é um módulo que vai acabar sendo definido também por duas sentenças, né? Ou duas ou mais sentenças. E se você perceber, eu coloquei o x tendendo a 3, eu já coloquei todos que vão ser, o problema vai ser bem no 3. Você vai ver que todos, ó, aqui ó, o limite, aqui ó, o número que muda a sentença é exatamente no 3. Então eu já coloquei para ser exatamente no 3, então vamos calcular todos esses limites no 3. Então aqui, vamos começar com esse. Ele pede para calcular o limite dessa função h de x com o x tendendo a 3. Se você percebeu, o 3 é bem o ponto extremo, onde muda, né? Se você perceber, ó, que é x menor que 3 vale isso, x maior que 3 vale isso. Ou seja, no 3, antes do 3 vale essa sentença, depois do 3 vale essa sentença. Então, como vale uma sentença antes do 3 e uma depois, então a gente tem que calcular os limites laterais. Então, eu vou calcular o limite do h de x com x tendendo a 3 pela esquerda e o limite da função h de x com x tendendo a 3 pela direita. Aqui, no caso, vamos começar x tendendo a 3 pela esquerda. Então, o x vou pegar valores à esquerda de 3. À esquerda de 3 são números menores que 3. E números menores que 3 vale a sentença 2x menos 1. Então, aí eu troco a função h de x por 2x menos 1. E aí, vamos resolver esse limite. No caso aqui é só substituir, substituição direta, né? 2 vezes 3 menos 1, 6 menos 1, 5. Beleza. Pela esquerda, deu 5. Vamos ver pela direita? Pela direita de 3 são números maiores que 3. Números maiores que 3 vale essa sentença. Então, vou trocar o h por essa sentença aqui. A forma de resolver também é substituição direta. Menos 3 mais 4 dá 1. Opa, olha só. Pela esquerda deu 5, pela direita deu 1. Como os limites laterais são diferentes, quer dizer que esse limite aqui não existe, ok? Então, ó, cuidado, que ó, dá para calcular o h no ponto, dá, no ponto 3, quanto que é o h de 3? Ó, x maior que 3 aqui, x menor ou igual a 3 aqui. Então, se for igual a 3, vale isso, que vai ser 2 vezes 3 menos 1. Então, ou seja, o h no ponto até existe, é 5, mas ele é diferente do limite. Por isso que eu falei, para tomar cuidado, às vezes a função no ponto existe, mas o limite pode não existir. Principalmente tomar cuidado com essa daqui, quando a função é definida por duas ou mais sentenças. E nessa função aqui, ó, ele também pede para calcular o limite da minha função h de x quando x tende a 3. Só que nesse caso, diferente do outro, a gente não tem mudança de sentença antes e depois do 3. Tem no 3, exatamente no 3 vale 5, beleza. Só que antes do 3 vale essa sentença e depois do 3 também vale essa sentença, porque isso daqui é diferente. É diferente se eu colocasse menor e maior. Se colocasse menor, antes do 3 valia uma, depois do 3 valia outra. Mas como eu coloquei diferente, você concorda que qualquer número antes do 3 é diferente de 3? É, vale essa. Qualquer número depois do 3 maior que 3 é diferente de 3? É, porque o limite, lembra, não importa no 3. É o antes e depois. Então, como antes e depois são números diferentes de 3 e vai ser essa daqui, então eu não preciso calcular o limite lateral nesse caso. Nesse caso, é só trocar. O h de x vai ser o quê? x² menos 3x sobre x menos 3. Um x tendendo a 3.
Porque eu não preciso calcular o limite lateral, porque antes do 3 vale uma equação, depois do 3 vale a mesma equação, a mesma sentença. Então dá para fazer direto. Aqui, será que dá para substituição direta? Não, né? Porque dá 3 ao quadrado menos 3 vezes 3. E aqui 3 menos 3. Vai zerar em cima e zerar embaixo. Deu 0 sobre 0, não dá para fazer, deu indeterminação. No caso, deu polinômio em cima, polinômio embaixo, então fatora. 0 sobre 0, deu polinômio em cima e embaixo, fatora. No caso aqui está fácil, né? Colocar o x em evidência. Vai ficar x que multiplica x menos 3, embaixo tem o x menos 3 e você consegue cortar. Fica só o x e agora dá para substituir. Troca o x por 3, resposta 3. Acabou. Nesse caso, o limite é 3, né? Nesse caso, o limite da função h de x com x tendendo a 3 é 3 também, né? Mas cuidado que esse 3 é diferente desse 3. Esse 3 é o x que está se aproximando do 3 ali nas abscissas. E no caso aqui, a função h está se aproximando de 3, no 3 lá da altura das ordenadas. E nesse caso aqui, o h de x igual ao módulo de x menos 3. Cuidado que módulo vira duas sentenças. Tanto é que a gente tem que ver o seguinte, quando isso daqui é positivo, quanto quiser que é positivo, vamos ver? Quando que x menos 3 é maior ou igual a zero? É só passar o 3 para lá, x maior que 3, né? Da mesma forma, quando que o x menos 3 é negativo? É fácil, né? Menor que 3, tá. Então, se o x for maior ou igual a 3, esse daqui é maior ou igual a zero, portanto, ele sai do módulo sem mudar nada, né? Porém, se o x for menor que 3, isso daqui é negativo, ou seja, dentro do módulo é negativo, então o que eu faço? Eu multiplico tudo ele por menos 1 para trocar o sinal. Então, como eu quero calcular o limite da minha função h de x com x tendendo a 3, e como ele é definido por duas funções, e o 3 é exatamente o extremo que muda uma da outra, eu vou calcular os limites laterais pela esquerda, pela direita, do 3. Vamos começar aqui. Quando o x tende à esquerda de 3, esquerda de 3 são números menores que 3, menor que 3 vale essa daqui, que é menos x menos 3. Aqui dá para substituir, né? Troca o x por 3. 3 menos 3 dá menos 0, que dá 0. E aqui a direita de 3. Quando o x tende à direita de 3, são números maiores que 3. Maior que 3 vale essa equação aqui, x menos 3. Vamos resolver esse limite. Troca o x por 3. 3 menos 3, 0. Opa! Limite pela esquerda é 0, limite pela direita é 0. Limites laterais existem e são iguais. Então, quer dizer que meu limite existe e é igual a 0. Pronto, resolvi. E o último, vamos só lembrar, ó, o módulo de x menos 3. A gente acabou de definir isso, né? Ele sai sem mudar nada, se o dentro do módulo é positivo, que é no caso do x maior ou igual a 3, ou ele sai sendo multiplicado por menos 1 se o x for menor que 3, aí ali dentro do módulo é negativo. Então, como ele pede para calcular essa função h de x quando o x tende a 3, e exatamente no 3 a gente tem essa mudança de sentenças, então a gente vai calcular o limite da minha função dos laterais, pela esquerda de 3 e pela direita de 3. No caso aqui, o limite... A minha função h é essa daqui, ó. Vou até colocar isso aqui, ó. Vou até colocar minha função h é essa. Depois eu troco o módulo de x pelo que ele é. Mas minha função h é isso. O problema é o módulo. Então, vamos lá. Limite pela esquerda. Se o x está tendendo à esquerda de 3, ele está pegando números, esquerda de 3, menores que 3. Números menores que 3, ó, o limite, x tendendo à esquerda de 3. São números menores que 3. Se são números menores que 3, o módulo vai ficar desse jeito. Ou seja, o módulo vai ficar desse jeito.
Embaixo não é módulo, então ele vai ficar o próprio x menos 3, ok? Então, o x tendendo a 3 pela esquerda são números menores que 3. Menor que 3, o módulo vai ficar desse jeito. Então, eu vou trocar o módulo de x menos 3 por menos o x menos 3. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse x menos 3 com esse x menos 3. O que vai ficar? Aqui ficou o menos, que é o quê? Que é o menos 1, né? Aqui que sobrou limite de uma constante. Limite de uma constante é a própria constante. Agora vamos ver o limite do x tendendo a 3 pela direita. Se o x está tendendo a 3 pela direita, são números maiores que 3. Maior que 3, o módulo sai sem mudar nada, o próprio x menos 3. Então, no caso aqui, o módulo de x menos 3, sai o próprio x menos 3. E o de baixo não é módulo, eu só copio. No caso aqui, eu corto, né? Não sobrou nada. Se isso não sobrou nada, sobrou quem? Quem está junto, acompanhando aqui, oculto, seria o 1, né? Então, sobrou o 1. Né? Ou posso pensar que divisão de iguais é 1. No caso aqui, divisão de iguais é 1, com esse menos fica menos 1. Divisão de iguais é 1. Limite de uma constante é a própria constante. Opa, limite pela esquerda deu menos 1. Limite pela direita deu 1 positivo. Quer dizer que esse limite não existe, porque os limites laterais são diferentes. Com isso a gente terminou. Eu espero que você tenha gostado desse esquema que eu mostrei no começo dessa aula. Eu espero que você tenha conseguido fazer os limites que eu deixei como exercício e os que você não conseguiu fazer. Eu espero que você tenha entendido ao ver a minha resolução. E é isso. Espero que continue acompanhando aí o canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.